Esses que estão nos visitando também, muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus fale conosco, que Deus nos prepare, que Deus nos aperfeiçoe nele, né? Estamos aqui para aprender do Senhor mesmo, porque sem Ele nada podemos fazer. Mas com Ele nós podemos fazer tudo, né? Tudo de acordo com a sua vontade. Então, hoje, não era eu para estar aqui, era o Almir, mas como a esposa está passando mal, ele ficou também, porque pode ser, né, uma suspeita aí de Covid, está fazendo exame ainda, mas não sabe se é ainda, mas então para preservar, então ele ficou também. Então, sobrou para mim estar aqui e falar sobre a semeadura, né? Nesse mês nós estamos falando sobre a semeadura, tá? E semeando no campo espiritual, semeando a verdadeira riqueza. Então hoje nós vamos dar continuidade e vamos encerrar esse assunto. E aí vamos continuar falando sobre semear, mas em outras áreas também. Eu não sei se o Almir vai trazer ainda, eu acho que o primeiro domingo, talvez ele traga ainda esse assunto que ele já tem preparado isso, né? Mas tudo bem. Ok, o que Cristo aprova na questão financeira, nas questões financeiras. Então é sobre isso que nós vamos falar, tá? O que Cristo aprova e o que Cristo não aprova. Tá bom? Deixa eu pegar meu óculos aqui. É meu auxiliar. O que Cristo aprova e o que ele não aprova em questões financeiras. Cristo aprova a contribuição. Muitas pessoas nos dizem, né? Deus não precisa do nosso dinheiro. Por um lado é até verdade, porque Deus, Ele é o Criador de tudo. Foi Ele quem criou todas as coisas, criou o ouro e a prata. Ele mesmo diz, meu é o ouro e a prata. Ele criou tudo. Então, realmente, Ele não precisa do nosso dinheiro. Mas a pergunta é, será que a obra de Deus não precisa? A obra de Deus com certeza precisa, porque como que se faz a obra sem recursos? Então Deus deixou o recurso para nós, para a nossa sobrevivência e também para a manutenção da sua obra. Por isso Cristo aprova a contribuição. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, vou aprofundar. Por isso, meus amados, Ele nos orienta na sua palavra, porque é a palavra de Deus que serve como padrão para nós, que serve como orientador, né? Nós precisamos da palavra de Deus para nos orientar, para vermos se estamos fazendo a coisa certa ou não. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra como nós devemos administrar da melhor forma os nossos recursos, os recursos que Deus tem nos dado, para não cairmos na idolatria e não passarmos a servir esse elemento como escravo. Tá? Então, tem 2 versículos, um deles nós vamos ler aqui na Bíblia, né? Depois a gente vai ler lá o outro. Efésios 5:5. Peguem as vossas Bíblias, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 5. Quem achou pode ler, pode participar. Porque bem sabeis que veio debaixo o insumo, o avarento, o qual é idolatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isso. Então aqui está falando, ó, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, está falando em questões, né, financeiras, que é idólatra. Então,
O homem pode se tornar idólatra nesta área. Ele pode estar idolatrando, ele pode estar adorando, né, o dinheiro como um ídolo. Esses não têm herança no reino de Cristo e de Deus. O outro texto, eu falei aqui, né? Deus nos orienta na sua palavra. O outro texto é Mateus 6, 24. Está ali e a gente pode ler esse versículo que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir aos dois senhores. Está vendo? Então aqui é muito interessante que Cristo ele fala de serviço, de servir, de colocar a sua vida, de entregar a sua vida. Não podeis servir a dois senhores. Ou serve um ou serve o outro. Não dá para servir os dois. A palavra aqui, riquezas, né? Não podeis servir a Deus e as riquezas. A palavra riqueza aqui é mamon. E talvez você tenha uma versão que fale, né? É sobre mamon aí. A sua versão fala de mamon ou não? Tem alguma versão aí que fala não servir a Deus e a mamon? Tem, né? Pode ler para nós aí, irmã, fazendo favor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. E a mamon. Então, a palavra riqueza aí é mamon. Ela foi traduzida para mamon. A palavra para riqueza. E essa palavra é uma palavra hebraica e ela serve para se referir a bens terrenos, bens materiais. Então não só inclui dinheiro, mas como outras coisas também, roupa, comida e outras coisas, bens, né? Fala de várias coisas aqui, que a pessoa pode estar se devotando e praticando idolatria, deixando de servir como deve ser servido o Senhor. Então veja, é muito interessante essa parte aqui, por quê? Porque nós estamos no mundo, né? Nós estamos aqui e estamos sujeitos a essas coisas, né? Nós precisamos de trabalhar, nós precisamos de comer, nós precisamos de bens, né? Para a nossa sobrevivência enquanto nós estamos aqui. O fato é que nós não podemos devotar a nossa vida a essas coisas. Então aqui o Jesus Cristo está ensinando o desprendimento. Você não pode estar servindo os dois. Tá? Isso aqui fala de uma entrega mesmo, em que você se devota, em que você gasta todo o seu tempo e se esquece do Senhor. Então tem muita gente assim, né? Que se devota demasiadamente, por exemplo, ao trabalho, esquece de Deus. Devota-se demasiadamente até a família, né? Que é errado, né? Mas troca, esquece-se de Deus. Devota-se 100% aos prazeres, ao lazer, e a outras coisas, esquece de Deus. Deixa Deus de lado. Então, essa palavra mamon, que se refere a bens terrenos, significa dinheiro ou riqueza. Jesus ensinou que uma pessoa não pode servir a Deus e a mamon. Ou seja, nesse caso, mamon aparece como um tipo de personificação das riquezas. Tá? Em contraponto com Jesus Cristo, com Deus. Se coloca aqui. Por quê? Porque muitas pessoas que infelizmente fazem isso. Então aqui inclui dinheiro, propriedade, alimento, roupa, etc. Assim, tais riquezas são apresentadas como um Senhor a quem alguém pode servir e amar.
E desta forma, por comprometer o coração e o serviço, porque compromete mesmo, é que não se pode servir a ambos. Alguma coisa vai ficar de lado. Alguma coisa vai ficar, e Deus não pode ficar de lado. É Ele quem nos dá tudo, não é? Ele quem nos dá tudo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador. É Ele quem nos mantém. Ele é o nosso Deus. Nós devemos devotar a nossa vida ao Senhor. Ainda que nós precisemos, né, dessas coisas. Mas sem Ele a gente não consegue nada. Sem Ele a gente não consegue. Vai falar? Pode. É bom você tomar cuidado, né, quando a gente fala disso, porque não é pecado ser rico. Não tem pecado em ser rico, ter um bom salário, ter um bom carro. Então é bom que isso seja bem esclarecido, né? Porque senão pode-se ter a impressão errada de que então. Só os pobres estão bem, né? Estão devotando ao Senhor, né? Se devotando. Não é verdade, tem muita gente rica que se envolve e muito na obra do Senhor e não é mesquinho, né? Para com a obra, né? Enquanto que há outros que têm tão poucos e já acham que tem muito. Então também não querem servir a Deus mesmo tendo pouco, né? Uhum. Então é importante falar sobre essa questão da riqueza. Que não é pecado a pessoa ser rica, a pessoa ter uma boa casa, um bom carro, ter um tempo de férias, de descanso, né? Ter uma casa na praia. Nada disso é pecado. Desde que a pessoa não se esqueça, né, de Deus e não inverta os valores, né? Então, hoje está domingo, né? Vamos lá passear com um iate, né? E aí vai virar de novo. Hoje tem isso. Aí a pessoa às vezes tem um carro bom, um bom carro, e aí alguém está doente, fala, você pode levar para o médico? Ah não, no meu carro, né, não entra ninguém, só eu e a minha esposa e tal. Então, está deixando de honrar a Deus com seus bens, né? Que Deus que deu o carro, que deu o iate. Exatamente. A questão é que a devoção, é o entregar-se completamente a essas coisas e esquecer-se do Senhor. Passou? O irmão falou, leu o texto que fala da avareza lá em Efésios, né? O irmão agora só falava testemunho, o trilho é exatamente esse. O irmão está enfatizando bastante os bens materiais, né? Tem que ter noção de bens materiais. E nós somos treinados desde pequeno. Nós temos um sistema capitalista que é nos ensinado de alguma forma a correr atrás de bens. E hoje em dia o capitalismo selvagem quer pisar em cima dos outros para ter os deles, de inveja e tudo. Então nós estamos num sistema do mundo errado que a gente está andando nesse sistema e até defendendo esse sistema. Nós queremos defender esse sistema que é contrário, exatamente contrário disso. O que a palavra do Senhor fala, né? Então, Jesus está se referindo a um tipo de cobiça que corrompe o coração. Tá? Então a gente precisa cuidar disso, exatamente. A gente precisa cuidar disso. Porque a corrupção, ela entra assim facilmente. E tem muitas coisas que podem corromper o nosso coração, de fato. E uma delas realmente são os bens materiais, né? Que a gente passa a possuir quando a gente não tem. E muitas pessoas acabam, então, se corrompendo por isso e deixando o Senhor. Tá? Então nós precisamos realmente aprender aqui o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Então esse assunto, ele afeta mesmo questão de relacionamento, questão da vida espiritual, afeta. Como a Maria falou ali, de iate. Quem tem iate não quer deixar o iate para poder ir para a igreja, né? Vai querer aproveitar do iate. Exemplo, né? Vai querer aproveitar do iate para dar um passeio, né? Vai ficar aqui parado logo no domingo, né? Um solão desse. Então, um crente, mesmo que a igreja batista em Nova York, perguntava para ele, quanto mais dinheiro você precisa? mais um. É sempre assim. Aí tem mais um, quer mais um. Então, quando se refere a mamão, Jesus Cristo chama-o de Deus, e aquele que o serve não pode servir ao Deus vivo, porque são opostos. Será que ele não exerce nenhum poder de influência na vida do homem? Olha a pergunta. O que você acha? Exerce ou não exerce? Pode exercer ou não? Exerce muito.
Então, muitas pessoas pensam que o dinheiro não é um assunto espiritual. Não precisa ensinar, não precisa falar. E não é isso que a Bíblia fala. Não é isso. Que o dinheiro só faz parte do natural da igreja, que não precisa falar sobre isso. Que quando fala de dinheiro, pessoas torcem o nariz. Mas é muito importante a gente entender até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. Né? O que Jesus aprova e o que ele não aprova. Ele que fez o dinheiro, a gente precisa do dinheiro, claro. Né? Mas ele não pode se tornar um Deus na nossa vida. Ele não pode. Então, é um elemento que deve ter discernimento espiritual. Nós temos que ter discernimento, discernir o que é isso, como que ele afeta os nossos relacionamentos, principalmente com Deus, com outras pessoas também, porque, infelizmente, muitas pessoas querendo mais, elas seguram, né? E aí elas deixam de pagar outras pessoas, os seus compromissos, e aí causa problema também de relacionamento pessoal. Então tudo isso a gente precisa realmente entender. No Novo Testamento existe pelo menos 215 versículos que falam a respeito de fé, 218 que falam de salvação, 2084 que falam de finanças e dinheiro. Das 18 parábolas de Jesus, 16 falam de dinheiro. Então, o dinheiro é o maior ídolo potencial no qual convivemos. É o ídolo potencial. Por que Jesus fala tanto de dinheiro? Será que Deus está precisando de dinheiro? O que você acha? Lógico que não, né? Como eu falei, Deus não precisa do dinheiro, mas a obra dele precisa. E por que ele fala tanto? Para nos ensinar. Para a gente não se tornar um adorador. Para o dinheiro ou os bens não se tornarem ídolos na nossa vida. Por isso ele está ensinando. E ele precisa ensinar. O próprio Jesus Cristo falou sobre isso. Verdade. Então, pode falar. Exatamente. Então, Jesus aprova a contribuição. Exatamente. Então, a questão que está em foco aqui é a disputa de quem vai servir a quem. Lembra do versículo? Não podeis servir a dois senhores. Então, existe uma guerra para saber quem vai exercer o domínio. Tá? Existe essa guerra. E o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe para onde a gente está indo, qual é o caminho que a gente está trilhando. E ele vai querer realmente ser devotado, ser adorado. Ele vai usar o sistema para nos atrair para a sua adoração. Tomemos cuidado. Em Mateus 6:21, Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, o coração, ele passa a pertencer àquele, ou estar ali, quando nós temos aquilo como nosso tesouro. Devotamos a nossa vida ali, dedicamos tudo em favor daquilo, e ali então está o nosso tesouro. Nosso coração está ali, nosso tesouro é aquele. Muitos valorizam as coisas materiais, que são secundárias, e esquecem-se do principal,
que é a sua família e o seu relacionamento com Deus. Muitas pessoas esquecem disso. Como eu falei, que trabalhar não é errado, mas trabalhar demais e deixar a sua família, um exemplo, se torna errado. O que adianta a pessoa estar trazendo o dinheiro para dentro de casa e não ter um relacionamento com a sua esposa, não ter um relacionamento com seus filhos? Muitas mulheres, eu já escutei. Então trabalhe menos, meu querido. Eu quero você no meu lado. Os filhos, já escutei filhos falando isso também. Meu pai trabalha demais, ele não dá tempo para nós. Então, é errado trabalhar? Não. Mas quando a pessoa foca demais, trabalha 24 horas, esquece da sua família e de Deus, é errado. Você não acha? Ou eu estou falando besteira aqui? Às vezes o objetivo dele é dar o melhor para a família, só que o resultado é errado. É. Ele não está dando melhor, está dando dinheiro. Não é o que a família quer. Ele quer o melhor. O melhor não é só o dinheiro, só o tempo. Então, aqui entra na questão do nosso tema, né? Semeando a verdadeira riqueza. Eu conheço pessoas assim, né? Que realmente, lá em Minas, a gente conheceu uma família que tinha um rapaz, né? Que ele é muito gente boa mesmo. Estava pronto para ajudar a gente, ele se dizia cristão, mas ele acabou se afastando da igreja. Acabou se afastando da comunhão. É um bom pedreiro, ele fazia o serviço para nós lá na igreja, e acabou se afastando da comunhão. Ao saber por que ele estava se afastando, ele falou que estava trabalhando. Eu estou muito cansado, trabalho demais, não sei o quê, aí chego tarde em casa, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ir para a igreja, não tenho tempo. Aí vai conversar com a família. Eles falaram também, meu esposo é muito bom, mas ele trabalha muito e não tem dado tempo para nós. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Na lata, perdeu a família. Primeira coisa, perdeu a família. E aí, com o passar do tempo, ele continuou naquela, ele ficou muito fraco, não cuidou da sua saúde, pegou uma doença também, grave, e morreu. O que adiantou todo aquele empenho, todo aquele trabalho? Muito interessante, né, irmãos? A gente realmente precisa pensar nisso. Jesus, ele nos ensina como que nós devemos administrar bem, o que nós estamos semeando, como devemos semear da melhor forma para colhermos frutos bons, muito bons. Ok. Então Deus, quanto ao dinheiro, quando o dinheiro ocupa no seu coração o lugar que Deus deveria ocupar, ele deixa de ser dinheiro e torna-se um Deus. A pergunta é: a quem estamos servindo? Qual a outra pergunta? Deus quer saber onde está o nosso coração. Onde está? Onde temos colocado a nossa confiança? Perguntas interessantes para nós respondermos, de acordo com a vontade do Senhor. Então, o problema não é ter dinheiro, mas sim onde colocamos a nossa confiança. Tá? Deus nos deu fé para confiarmos nele. Onde temos colocado a nossa confiança? Será que no Senhor? 100%? É por isso que é um dos pontos, que eu falei até para o meu filho, né, que é um dos pontos que a gente não fazer a nossa fezinha.
não ir lá na casa lotéricas, né, e fazer o nosso joguinho na loto, lá na Mega Sena, porque a gente está colocando a nossa confiança, a nossa fé naquilo ali. E tem pessoas que fazem isso por anos, ó. Não deu dessa vez? Vou tentar de novo. Não deu dessa vez? Vou tentar de novo. Tem pessoas que já deram o prêmio com alguém, né? Pagaram tantos anos que já deram o prêmio com alguém. Ou talvez receberam lá um pouco lá, só talvez aquilo que até menos, né, do que já gastou fazendo o seu joguinho, né? Então é muito interessante. Deus nos ensina o desprendimento, ou seja, ser voluntário, desprendido. E Jesus, a palavra de Deus fala lá em Timóteo, não sei se eu tenho esse texto aqui, eu lembrei dele agora. Paulo falando a Timóteo: exorta os ricos para que sejam, como é que fala? Sejam ricos em boas obras. Exorta os ricos para que sejam ricos em boas obras, ou seja, compartilhar, ajudar quem precisa. Ah, não, pastor, o dinheiro é meu, eu que ganhei com tanto suor, eu vou ficar ajudando outras pessoas. Mas é o que a palavra ensina, ué. Então vamos rasgar aquele versículo, vamos rasgar aquela parte da Bíblia, porque não serve, né? Ora, se Deus está falando, seja rico em boas obras, né? Em ajudar, isso é interessante porque isso demonstra desprendimento. E nós vamos ver aqui um texto interessante também. Quer falar, pastor? 6,17. Pode ler para nós, fazendo favor. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Viu? Amém. Então é isso. Desculpa, o 18 fala a frase que vamos hoje, se quiser eu ler também. Pode ler. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Tudo isso mesmo. Generosos em dar e prontos a repartir. É o que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós não fazemos isso, quando somos o contrário isso, estamos colocando um bem material ou dinheiro mesmo como nosso ídolo. Então aqui Deus nos ensina a fazermos o que é correto. Vamos chegar lá. Mateus 19:16. Tem versículo que eu coloco ali, tem versículo que eu não coloco, vocês repararam? Para a gente poder ter essa interação, né? Senão a gente fica muito preguiçoso, não abre a Bíblia. O pastor coloca tudo lá no quadro. Para que eu vou levar a Bíblia na igreja? Não preciso. Pode trazer a Bíblia sim, viu, irmã amado? E abrir a Bíblia, viu? Fica só esperando a gente fazer a leitura, não. Muito bem. O jovem rico. Agora vamos aqui ver alguém que é rico. A Maria falou de rico, né? Não é pecado ser rico. Ok. Mas vamos ver a atitude de um aqui, né? E a palavra que o pastor leu ali serve para todos os ricos. E nós também, né? Que somos ricos da graça do Senhor. Amém? Mateus 19:16. Agora eu vou sair um pouquinho fora do meu contexto aqui Muito bem, 19:16 diz assim: eis que alguém aproximando-se lhe perguntou. Para quem? Para Jesus, né? Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: quais?
Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem. Disse-lhe Jesus, replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado desde a minha infância. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, olha aqui, a atitude dele agora. Retirou-se, triste por ser dono de muitas propriedades. Então Jesus estava aqui ensinando ele o que ele deveria fazer. Mas ele não atendeu às palavras de Jesus. Ele não entendeu o que Jesus Cristo estava querendo fazer aqui. Jesus Cristo queria que ele ficasse pobre. Jesus Cristo queria que ele devolvesse tudo, desse tudo o dinheiro dele. O que vocês acham? Qual é o ensino de Jesus aqui? Desprendimento. Eu tenho certeza, meus amados irmãos, que se ele falasse: ok, meu Senhor, vou fazer isso, Jesus teria visto o coração dele, onde estava realmente, e aí teria dito a ele: não precisa, porque agora eu sei que o seu coração não está na riqueza. Eu tinha feito isso com Abraão, né? Então, seu filho. Isso, exatamente. Exatamente. Quando chegou na hora, eu não preciso, porque eu tenho visto o seu coração. Sei que você me ama acima de qualquer coisa. Acho que essas provas vêm a demonstrar uma questão de gratidão ao Senhor, né? E quando o coração é grato ao Senhor, a gente se desprende daquilo que é material. Está pronto para realmente servir, querer a gente, qualquer coisa, a gente, de coração puro, entregar para Ele. Sim. Mas quando a gente não é agradecido pelo que o Senhor faz, quando a gente não tem um coração grato pelo que Deus já tem nos dado, a gente vai querer que Ele não dólar mais. A gente precisa urgentemente ter um coração agradecido ao Senhor. E quando a gente é agradecido, a gente devolve. E quando ser requerido nessa questão, ser uma pessoa desprendida. Porque Deus vê isso. Deus vê a atitude da pessoa. Não quantidade. Nós falamos de ser rico, não ser pecado, né? Deus não vê a quantidade, mas o coração dela. Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação também ao dízimo, né? Não adianta a gente contar o dinheiro que você fala, né? Que é o dízimo. Mas, meu Deus, não tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então, acho que a vida nesse caso já não está pronta. Deus né? Exatamente. A pessoa não está pronta a fazer com desprendimento, com amor, com fé. E é por isso que muitas pessoas, elas dão, né? Não devolvem, não entendem essa questão, que é uma questão espiritual. Nós temos falado sobre isso. Elas fazem isso como um ritual, uma obrigação, um ritual. E aí Deus vê. E por isso que muitas pessoas não prosperam em suas vidas, estão sempre, né, patinando, não conseguem ter alegria. Então, eu estou fazendo o que aqui o jovem estava fazendo. Eu estou fazendo o que Deus está pedindo para mim, mas Deus está vendo o seu coração. Como é que você está dando? Como é que você está devolvendo? Você está pensando, você está duvidando lá na sua mente, no seu coração, que vai faltar? Se você estiver fazendo isso, onde está a sua confiança? Não adianta você simplesmente fazer o ritual, mas não confiar verdadeiramente. Quer falar, Marília? Eu lembrei da história de Ananias e Safira, né? Quando falamos da propriedade, né? E também demonstrando que Deus realmente sonha no coração. Porque naquele contexto ali, os discípulos estavam ali e tudo, e eles tinham isso, né? Das pessoas levarem, né? Até o discípulo, né? Os seus bens e tal. E lá, para quem conhece, né, a história de Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade
que deveria ser muito dinheiro. E eles pensaram, a gente vai lá e vai dar X. Tudo bem, tudo bem. Eles combinaram lá o casal entre eles, né? E eles levaram, só que realmente não era aquele valor. Então Deus sondou o coração e falou, realmente eles não tinham pedido. Eles que quiseram levar, talvez eles quisessem até se aparecer, né? Digamos assim. E eles levaram aquele valor e o Senhor falou, é esse o valor? Você vendeu por esse valor? Vendemos. Porque eles já tinham combinado. Venderam por 200 mil e falaram que venderam por 100. Então, isso é uma prova de que Deus vê o coração. Vê o coração, sonda. Os lugares ali foram mortos, né? Porque o Senhor não estava pedindo, mas se eles queriam dar, eles dessem a parte que realmente era cabível naquele momento. E eles não queriam enganar Deus. Ou seja, se vai fazer, faça de conformidade com a vontade do Senhor. Sem querer enganar o Senhor, porque é impossível enganar o Senhor. Deus vê o nosso coração. Então aqui dá a entender que aquele jovem, ele cumpria os mandamentos de Deus como mera formalidade. Eu faço isso já desde a minha infância. Eu guardo os mandamentos, eu honro meu pai e minha mãe, eu não adultero, não furto. Mera formalidade. Ele era religioso. E tem muita gente assim, religiosa. Cumpre a formalidade. Mas e o coração? Ele não amava o Senhor, algo o prendia. O que é que prendia ele? O dinheiro que ele tinha, as propriedades que ele tinha, tudo que ele tinha, prendia ele. Ele não se desprendeu, ele não falou, Senhor, ok, eu vou confiar no Senhor, eu vou fazer isso. Eu sei que o Senhor não quer, eu tenho certeza que Deus não queria que ele pegasse todo o dinheiro dele e desse para os pobres, mas que ele se desprendesse. E eu tenho certeza que o Senhor falaria, não precisa. Ou, tá bom, chega. Eu vi que o seu coração não está aí. Lídia. Se ele passasse por uma situação como a de Jó, e Deus tirasse tudo que ele tem, ele ia ficar muito chateado e abandonar Deus, porque de fato ele não amava. Ele obedeceria a esposa dele, não obedeceria. Jó não obedeceu, mas ele Porque obedeceria. de fato Deus falou de Jó e exatamente isso, o coração dele é. Exato. Não importa se ele perder as coisas mais valiosas até do que o dinheiro. Exato. Foi exatamente o que aconteceu com Jó, né? Se a gente lembrar a história dele, é exatamente isso, né? A saúde, a família, né? Todos morrerem e até os outros percalços da vida. Né? Sim, muita coisa, né, aconteceu. Entendeu? Foi muito pior. Porque isso pode acontecer. Não importa se a gente tem pouco ou muito, a nossa realidade é aquilo que a gente conhece. Né? A gente se compara com os outros e fala, eu tenho pouco. Mas se você se compara com quem tem menos que você tem muito. Então isso é muito relativo. Uhum. Mas se você perder tudo que você tem, como o Jó perdeu, E aí, como é que fica, né? o seu coração está como? Você vai continuar adorando o seu Deus ou você vai ser como esse jovem aí? Deus pediu isso que eu vou embora. E veja que ele saiu triste. E permaneceu triste, né? Porque não fez a vontade do Senhor. Não tinha uma vida com Deus, uma vida abundante. Uhum. Mesmo tendo muito bem. Infelizmente, então tem muita gente assim, está cumprindo rigorosamente as regras, mas e o coração? Onde está? Então, para não se tornar em algo que o crente se prenda, Deus pede que libere e que contribua para a sua obra. Aí a gente começa a entender o porquê, né, de Deus ensinar sobre dinheiro, da igreja falar sobre dinheiro, é claro, dentro de certos princípios, ok. Mas estamos aqui aprendendo, porque nós somos muito presos a certas coisas. E, infelizmente, o dinheiro é um deles, que pode acabar conosco. Então, eu creio, meus amados, que essa é uma das maiores provas para o cristão. Escute bem o que eu estou falando. Pela minha experiência, é uma das maiores provas para o cristão.
Tem muita gente que não contribui, tem muita gente que não dá, tem muita gente que, quando ouve, torce o nariz, não quer saber de vir à igreja, porque está se ensinando, tem problemas de relacionamento, não prospera, não entende essa questão, e etc, etc, etc. Então, é uma das maiores provas para o cristão. Deus requerer a contribuição para a manutenção da sua obra. E, como eu falei, é uma das maiores provas. A primeira delas é o entendimento do que é ser igreja. Que é uma também prova, assim, são as duas maiores provas, eu acredito, para o cristão, dentro de um contexto eclesiástico. Então, a primeira delas é realmente o entendimento do que é ser igreja. Eu faço parte de uma igreja onde pessoas pecadoras, imperfeitas, foram chamadas por Deus, resgatadas por Deus, onde Jesus Cristo derramou o seu sangue, comprou-as para fazer parte de um grupo da igreja. Tá? A igreja é isso, é um aglomerado de pessoas que foram chamadas, imperfeitas, salvas por Cristo, remidas, perdoadas, mas não são perfeitas ainda, que ainda estão num processo de aperfeiçoamento. E muitas pessoas não entendem isso. Na igreja tem hipócrita? Tem. Tem vários tipos de pessoas na igreja que são imperfeitas. Elas foram perdoadas do seu pecado, mas estão aprendendo. Não são perfeitas ainda. A pessoa não entende isso. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja tem mentiroso. Tem mentiroso, tem adulto, tem vários tipos de pessoas que deixaram seus, vamos dizer assim, entregaram as suas vidas ao Senhor, deixaram, mas ainda lutam com aquilo. E pode ser que uma hora ou outra aconteça da pessoa ter um problema, cair, falar alguma coisa que você não gosta. A gente precisa entender isso. Se Jesus me chamou, eu não sou perfeito ainda, eu estou no caminho. Eu estou me aperfeiçoando no Senhor, por isso eu preciso da igreja. Eu preciso de você, meu irmão, de você para me ensinar. E também para eu exercer os meus, como é que eu falo? Esqueci a palavra. Os meus dons, exercer a minha vida diante de vocês. Meu servir, não é nem a palavra, as virtudes. Exercer as virtudes cristãs, espirituais, a você e você a mim também. Por que você não gostou do que eu falei e vai sair da igreja agora? Não entende o que é igreja. Eu estou aqui no processo, como você está. Entenda isso, é uma prova muito grande. É por isso, mais uma vez, que Deus permite que aconteça rusgas, viu? Se você não teve, pode ser que você vai ter ainda. Para Deus te provar. Para saber como é que está seu coração. Está sabendo perdoar? Não está sabendo? Não está preparado ainda? Precisa de mais uma provinha aqui, uma provinha ali? Como que você está? Deus vai permitir para você exercer o perdão, a paciência, o amor. Está vendo? Então, é uma das provas grandiosas. E a outra é em relação à contribuição. Porque se é a obra de Deus, e Deus pede que a gente contribua e eu não faço, eu tenho um problema no meu coração em relação a isso. Porque eu faço um monte de coisa lá fora e eu não posso fazer na obra de Deus. Eu compro isso, compro aquilo, passeio ali, passeio lá, faço um monte de coisa lá fora e eu não posso fazer na obra de Deus.
O Deus que me chamou não é capaz de me suprir? As duas provas maiores, existem outras, mas essas são... Está passando por uma prova? Agora é o momento de você se desprender. Então eu creio, meus amados. Então o cristão ele é exortado a exercitar os frutos do Espírito, o perdão, o amor, a paciência, e é isso. Deus quer que somos fiéis, sejamos fiéis. E se conseguimos compartilhar os nossos recursos em sua obra. Compartilhar. É o texto que nós lemos ali em Timóteo. Compartilhar os recursos com a obra do Senhor. Deus quer ver onde está o nosso coração e onde estamos colocando a nossa fé. Ok? Então, será que Cristo aprova a contribuição? Sim ou não? Aprova. Com toda a certeza. Porque é uma das provas para nós. É uma das provas. Tanto ele aprova, como manda fazer. É um mandamento, ele pede que a gente faça. Então, ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Deus manda a gente contribuir. Não omitam o dízimo. Então ele manda fazer. Segundo, ele observa quem faz. Como nós falamos aqui, Deus som do nosso coração, né? Ele vê. Não somente a gente dando, mas como que a gente dá. Então existem as duas coisas aqui. Ele observa quem faz. Como no caso da viúva pobre. Vamos ler o texto? Lucas 21. Lucas 21. Versículo 1. Olha lá, está bem explícito ali, ó, bem explícito. Estando Jesus a observar. Então Jesus estava lá, né? Na sinagoga, no templo. Ele também ia, viu, gente? Ele também frequentava, viu? Tem tanta coisa errada nesse mundo, né? Tanta coisa errada, né? As pessoas falam. Essa aí ficou para a Bíblia. Mata tudo isso. Cai por terra isso. O próprio Jesus, ele frequentava a sinagoga, ia lá. E como ele era mestre, né? Eles usavam ele, né? Chegou o mestre, ele vem trazer uma coisa para nós. Não é assim que a gente faz aqui, né? Porque não temos um mestre como Jesus Cristo, né? Se ele viesse, sinceramente, daríamos espaço para ele. Estando Jesus a observar, ele estava observando, viu os ricos lançarem suas ofertas no lugar do Pilatos. Como é que ele sabia que era rico? Então, interessante também, né? Será que ele conhecia já as pessoas? Já tinha contato? Eles iam mês que vem, eles mostravam o dinheiro que eles iam entregar, subiu no caixote. Botar o dinheiro assim, ó, na frente do garoto. Contava as pessoas. Talvez, né? Eu acho que lá nem era assim um buraquinho igual na outra do plástico. Eu acho que era uma boca desse tamanho, assim, pra eles colocarem os bolos de dinheiro. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Que disse, verdadeiramente vos digo,
que essa viúva deu mais do que todos. Por quê? Todos deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Dona Helena falou, Maria Helena falou, não é do que sobra. Não é. Porém, da sua pobreza deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Então, Jesus, ele não só não só aprova, como manda fazer e observa quem faz e também ele mesmo recebe. Para de pensar que você está dando para a igreja. Para, por favor. Se você é um crente, ou pastor, para, se você é um crente em Jesus Cristo, foi chamado por Deus, entenda, quando você faz isso, você faz com uma forma de adoração ao Senhor. Você está contribuindo para a obra dele. Você não está dando nada. Quem somos nós para dar alguma coisa? Davi falou. Quem somos nós? Estou dando nada. Estou devolvendo. Então não pense que você está dentro da igreja, pastor. Não pense nisso. Faça como uma forma de adoração ao Senhor. Porque quem recebe isso é o Senhor. Vê que a nossa atitude é espiritual? Lembra que eu falei no início? Que essa questão é uma questão espiritual? É uma questão espiritual. Eu estou devolvendo ao Senhor que Ele me pede. Estou contribuindo para a sua obra. E aí o texto que nós vamos ler é Hebreus, capítulo 7. Nós já lemos esse texto num momento aí no passado, mas tem pessoas que não entendem, porque aqui os irmãos observam, já preguei também sobre esse texto aqui de Hebreus, sobre o livro, sobre a nova aliança, o que Deus tirou e o que Deus quis que permanecesse na nova aliança. Não sei se os irmãos lembram disso. Preguei aqui, acho que umas 2 semanas passadas aí, sobre isso. Então, na nova aliança, continua. E aqui ele fala, então, no versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos, falando dos sacerdotes. Porém, ali, já falando de quem? De Cristo, aquele de quem se testifica que vive. Ele recebe o nosso dízimo. Cristo recebe, ele está vivo. Nós entregamos o nosso dinheiro ao Senhor, aquele que vive. Então não é só algo natural, é espiritual, é um ato de entrega e adoração. Amém? Segundo, aqui é menor um pouquinho e espero que a gente termine. Deus reprova a avareza, condena. Então Lucas 12:15 diz: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não é errado, porém, quando se busca, ter mais e mais e mais, é um problema. Entra a questão da avareza e da mesquinhez. É querer sempre ter mais, tá? E não abrir mão do que tem. 2 coisas aqui. A avareza, ela mostra isso. A pessoa é uma pessoa avarenta, não abre mão. Avarenta, quer sempre ter mais. Então Jesus reprova. Então aqui em Lucas 12:15, aprendemos que os homens ajuntam riquezas achando encontrar nelas segurança para as suas vidas. Mas o que acabam de fato encontrando é a escravidão.
Escravidão. Se tornam escravas daquilo. E aí, como Jesus mesmo ensinou, né? Acho que no capítulo 16 de Lucas, 12. Aquele homem que foi juntando coisas, né? E como tinha muita coisa, teve que fazer outro celeiro para poder caber os produtos dele. E aí, com tanta coisa, chegou um ponto que Deus falou assim: hoje você vai partir. E aí? Vai ficar para quem isso aí que você juntou tudo? Você foi rico aí com essas coisas aí, devotou toda a sua vida nisso aí, esqueceu-se de mim. E aí, e agora? Então podemos notar que na sequência do texto, Jesus aponta para a soberania de Deus, no cuidado para com aqueles que buscam o seu reino e sua justiça. Eu peço que você leia todo esse texto. Todo. Ele vai falar sobre o cuidado dele, né, sobre vestimenta, sobre a comida, sobre tudo. Tá? Ele vai ensinar sobre isso aí. Em Lucas 16, Jesus está condenando a avareza. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornais fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornais fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Jesus está condenando a avareza aqui. Não é porque a pessoa ganha pouco, mas porque ela é avarenta. Se ela tivesse muito, ela agiria da mesma forma. O problema então está onde? No coração. O coração tem que ser tratado. E ainda mais, Jesus está fazendo uma ligação com a verdadeira riqueza, da qual ele falou em outros textos, como Mateus 6,20, que diz: ajuntai para vós outros tesouros no céu. A verdadeira riqueza, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Então veja, por uma atitude física, você pode estar semeando no campo espiritual. É uma figura. A gente faz na confiança, adorando, confiando, semeando. Juntar tesouros no céu. Como é que você ajunta tesouro no céu? Entendeu? Muito interessante. Então dá a entender que uma pessoa dessa, em primeiro lugar, ela pode nem ser salva. Em segundo lugar, que por sua infidelidade no pouco, não tem como Deus lhe dar o muito. Pois a mesma seria infiel também no muito. Da mesma forma como ela é, aqui ela seria lá, no céu. Estão entendendo? Muitas pessoas não terão muito no céu, porque não estão semeando o muito. São presas, não estão semeando. Quem for fiel no pouco, certamente terá o muito, e também será fiel no muito. Então, por isso que esse semear nas coisas espirituais, nas coisas eternas, ela depende muito da nossa atitude aqui na terra. Pois Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Então, você acha que você que não é fiel no pouco que você tem, aqui não estou falando de quantidade, ser rico ou ser pobre, que você não é fiel no pouco que você tem, você acha que Deus vai te dar muito lá no céu? Se não foi fiel no pouco aqui, como é que Ele vai te dar muito lá no céu? Para quê? Não vai saber usar. Ok?
Tá, exatamente. Bom texto. Ligado no céu. Muito bem. Então, terminando, né? O homem crente deve se desprender, deixar de ser avarento, contribuir com liberalidade conforme a vontade do Senhor. Amém? Terminamos aqui com alguns versículos, lendo e pronto. Provérbios 11, 24. Já chegamos no final mesmo. Deu tempo. Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Amém? Olha o que Deus fala, hein? É bênção. É semear no campo espiritual. É ajuntar tesouro no céu. Versículo 25. A alma generosa prosperará. Não é o que eu estou falando, gente? É Deus. A quem dá a beber será descedentado. Agora vamos para 22, 9. Quem que fala aí? O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. O generoso será abençoado. Está falando de desprendimento, de generosidade. Pessoas que entendem e semeiam serão abençoadas. Não tem como, amados. E você estará juntando tesouros no céu. Vamos para Lucas 6,38 e mais um texto só e a gente termina. Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á. Olha só que coisa interessante. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente juntarão, porque com a medida com que tiveres medido, todos medirão também. É o processo da semeadura. O que você dá, o que você recebe. E muito mais, porque aqui fala de você socar, né? O saco aqui. Colocar e sacudir, transbordar, e Deus faz isso. E 1 Timóteo 6,18, para a gente encerrar, eu acho que, não sei se é o texto que o pastor já leu. Versículo 18. Pratiquem o bem, falando dos ricos, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, que Deus nos abençoe, que possamos entender isso como algo espiritual. E nos desprendamos, meus amados, para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Então, Deus abençoe, muito obrigado. Quem vai